Gatilhos emocionais. Hoje nós vamos aprender, pessoal, um pouco mais sobre esses tão falados gatilhos, como que isso influencia na nossa vida, o que é um gatilho emocional. Vamos aprender a identificar esses gatilhos e, de repente, entendemos por que seria importante apostar na terapia. Aqui eu estou baseado nesse artigo do blog de saúde mental, que de todos que eu pesquisei foi o que eu achei mais interessante. Então vamos começar, pessoal. A gente sabe que todos nós temos gatilhos mentais que nós carregamos da nossa infância, da nossa criação ou de experiências que passamos. Assim como fala aqui, traumas do passado, que nós precisamos lidar constantemente com os gatilhos emocionais. Então, como diz, para mantermos a saúde mental, precisamos detectar esses gatilhos, entender como eles afetam na nossa vida. Isso não é nada fácil, né? Porém, a gente precisa entender para lidar, porque senão a gente sempre vai ter esses gatilhos, vamos ter bloqueios mentais, físicos e não conseguir atingir nossos objetivos e ajudar outras pessoas também. Primeiramente, vamos entender o que é esse gatilho emocional, os gatilhos. Eles podem ser negativos quanto positivos, mas necessariamente remetem a momentos que já aconteceram, no sentido de reviver aquilo. Então, por exemplo, um trauma que você passou na sua infância, com seus pais, com um primo, na escola, e isso gerou um gatilho em você. Então, alguma situação que você passa, aquilo emocionalmente é um bloqueio interno que você tem, muitas vezes no seu inconsciente, você não age ou age de uma maneira errada ou não consegue agir diferente devido a esse gatilho, essa situação que você passou. Então, qualquer acontecimento nessa situação pode se tornar um trauma e ficar gravado em nosso subconsciente. Então, sem saber, iremos lidar com isso durante toda a nossa vida. Então, imagine que você teve um ótimo momento com a sua mãe ou seu pai durante uma apresentação musical, no teatro. Ao ouvir a música daquela peça, você automaticamente receberá uma injeção de sentimentos e pensamentos bons, não é mesmo? Então, por exemplo, você passou um momento bom com seu pai e com a sua mãe, e aquela música ficou gravada na sua mente. Então, algum outro momento da vida que você ouvir essa música, independente com quem você esteja, vai te remeter àquele momento que você passou com seu pai e com a sua mãe. Nesse caso, é um gatilho bom, entende? Então, sendo assim, é muito importante nós compreendermos que os gatilhos emocionais nem de longe constituem algo linear ou idêntico para todos. Eles são extremamente particulares e às vezes podem ser difíceis de detectar. Então, agora, o que os gatilhos emocionais podem trazer? Vamos entender melhor? Existem pessoas que podem reviver sintomas físicos ao se depararem com um local ou indivíduo, se eles estiverem envolvidos em algum momento em que eles sentiram dores, por exemplo. Essa sensação, ainda que mais fraca, pode surgir quando o gatilho é acionado. Então, muitas vezes, as pessoas acaba sendo um gatilho emocional que se transforma num gatilho físico. São sintomas físicos. Às vezes a pessoa fica com pouca respiração, ela fica bloqueada, as pupilas do olho começam a tremer, o corpo começa a tremer, o coração bate mais forte. Então, esses gatilhos, por isso que falo que são muito sérios. É uma coisa que a gente precisa descobrir e detectar para cortar aquilo de vez, né? Só para colocar um adendo aí, além dessa parte emocional, a parte espiritual é muito importante. Então, cada um com a sua fé, busquem a Deus, que isso, vamos dizer, vai ajudar demais. Então, como eu falo, os sintomas mais comuns que acontecem quando as pessoas recebem esse tipo de estímulo que está ligado a um gatilho é perda de controle, crise de ansiedade, medo, desespero, estresse, sensação de vazio, sentimento de culpa, flashback, né, relembrar de situações relacionadas aos gatilhos emocionais, problemas de autoestima. Nesse caso, relembrar das situações muitas vezes acaba sendo bom, porque a gente sabe de onde veio aquele gatilho. O problema é quando a gente não lembra disso, né? Então, tem muito mais coisa envolvida nisso, no que diz respeito ao relacionamento com as pessoas. De repente, numa conversa, você está ali numa conversa informal e você ouve alguma coisa que você nem percebe, mas aquilo naquele momento fecha o seu coração, te trava mentalmente ou te remete a alguma situação. Então você vai reagir de uma maneira ríspida, grosseira, ou já conheci pessoas também que se fecham, né, com aquela colocação, aquele sentimento. Então a pessoa com quem você está conversando, ela não entende o porquê você está reagindo assim. Né? Muitas vezes nem a gente entende. Ou às vezes uma amizade, um relacionamento afetivo. Isso muitas vezes, como diz aqui, pode começar a desgastar os relacionamentos e amizades.
Então, o primeiro passo é notar a presença de tais sintomas, mas ainda é necessário saber o que exatamente traz essa onda de sentimentos e questões à tona. Para isso, você precisa, é o ponto principal desse vídeo, identificar os gatilhos. Então, antes de lidar com os gatilhos, você precisa identificá-los. Essa não é uma tarefa muito fácil, afinal, às vezes não são totalmente conscientes. Uma boa maneira é fazendo uma análise do que você tem sentido com mais frequência. Por exemplo, suponha que em 3 momentos da última semana você tenha apresentado crises de ansiedades ou certo medo de algo, e você sabe que isso acontece bastante. Já parou para pensar se não existe algo em comum com esses momentos que gera essa sensação? Por exemplo, você, durante o seu trabalho, ou no momento que você acorda, ou no momento que você vai dormir, você sempre sente essa sensação. Aí você tem que começar a reparar em você mesmo, assim como eu faço. Essa sensação me deu por quê? Alguém me falou algo? Algum pensamento meu em relação a alguma coisa? Ou algo que eu comi? Algo que eu deixei de fazer? Algo que eu fiz, entende? Então a gente tem que relacionar. Se você sente a mesma coisa, por exemplo, uma falta de ar, um estresse, um nervoso ou um travamento mental, vamos falar assim, que você se trava, não fala com ninguém, tem que identificar outros momentos que aconteceram isso, porque aí você vai conseguir identificar de repente o que te causa isso, entende? Um detalhe que merece atenção, que não é nada bobo ou pequeno demais, na verdade é assim: certas situações podem dificultar ainda mais a identificação dos gatilhos emocionais. Então, de repente, um alerta de gatilho. Você já deve ter lido esse aviso em algum lugar pela internet, certo? Tirando os momentos em que isso se torna uma ideia bem-humorada, normalmente esse tipo de colocação serve para avisar que aquele conteúdo pode conter gatilhos emocionais para algumas pessoas. Pode ser que um certo aviso nem sirva para você, mas pode ser um gatilho que você desconhece, ou seja, a chance de ser algo bem complicado de lidar. Então, nós temos que conhecer os nossos estímulos e respostas e buscar continuamente entendê-los. Isso não é uma tarefa fácil, mas a gente tem que se entender. Não é só falar, não consigo, não quero, fico assim e eu estou com problema. Tá, com problema, mas como que você vai resolver? Identifique, correlacione situações que você já passou, com alguma pessoa, com alguma situação de trabalho, no momento, de repente, é um clima, o local onde você está, ou uma pessoa que te passa alguma informação que aquilo, vamos dizer, suga a sua energia ou te traz algo ruim sempre que você fala com aquela pessoa, ou algum pensamento seu. Então, como diz aqui, portanto, pense nisso e analise as situações. Então, vamos lá, para finalizar, como lidar com os gatilhos emocionais. Quando a gente começa a identificar e entender esses gatilhos, nós podemos lidar com eles com mais tranquilidade e certeza. Então, qual que é a nossa ideia principal, como diz o artigo? Nos momentos de aflição, temos alguns minutos para refletir, analisar por que aquilo está acontecendo. Assim, nós começaremos a desenvolver a nossa inteligência emocional. Pessoal, eu vou deixar aqui no link do vídeo, o link desse artigo aqui, na descrição, aqui nos comentários, na verdade, para vocês consultarem e lerem também mais. Mas como eu falei, além de entender, muito importante às vezes você buscar a ajuda de um profissional, um terapeuta, um psicólogo, ou muitas vezes um psiquiatra e a ajuda de Deus. Não é só assim, você ser com Deus, só buscá-lo quando tem interesse. Mas na verdade é mais fácil a pessoa buscar Deus quando está precisando de algo, quando não está, né? O correto é a gente sempre buscar. Então assim, vamos procurar entender isso na gente, entender essa relação, porque muitas vezes algo que a gente não consegue fazer é devido a um gatilho, né? É devido a uma situação que nós passamos que nós não entendemos. Por exemplo, às vezes o relacionamento não dá certo, a pessoa fala, por quê? O problema sou eu, o problema são as pessoas, o problema é o mundo, o problema é o frio, o problema é o país onde eu estou, não. Às vezes uma situação que você passou com seus pais, uma situação que você viu num filme que você estava assistindo, ou um pensamento seu, muitas coisas podem causar esses gatilhos. Então, busquem ajudas, leem artigos, assistam vídeos de pessoas que já passaram por isso. Se necessário, busque a ajuda de um profissional. Não quer dizer que se você está buscando ajuda de um profissional, um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, que você é louco, ou eu. Não, nós estamos buscando ajuda porque nós queremos ser a nossa melhor versão. Nada na vida será perfeito? Não. Mas nós temos que procurar fazer o melhor. E se nós não temos essa força, nem pesquisando, nem vendo vídeos, essas coisas, ou falando com outras pessoas, vamos buscar uma ajuda, né? Primeiramente, a ajuda de Deus.
que Deus enxerga coisas que nós não enxergamos, o sobrenatural. Pedir para Ele ajudar-nos a identificar esses gatilhos. E nós também, racionalmente, buscar, entender quando acontecer algo, tentar pensar por quê, não ficar desesperado, tentar ter calma. Não é fácil, né? Eu já passei por muitas situações assim, até hoje eu passo, em relação a mim mesmo. Mas nós temos que identificar esses gatilhos e pedir ajuda, pessoal. Então, gostaria que vocês colocassem comentários de vocês, experiências daqui que vocês já tiveram, como que vocês lidaram com esses gatilhos, coisas que vocês passaram na vida, o que vocês pensam disso, se buscaram ajuda de um profissional, se não buscaram, se conseguiram resolver, se até hoje não conseguem. Eu sei que é muito difícil as pessoas exporem isso, né, as suas fraquezas, mas é bom a gente trocar uma ideia, criar uma comunidade para nós nos ajudarmos, que todo mundo tem seus gatilhos, mais ou menos. Não é porque uma pessoa é bem-sucedida ou segura ou experiente que ela não tem isso. Muitas vezes tem sim, desde um adolescente até uma pessoa idosa, entende? Mulher, homem, independente da raça, da religião, do país que você está, da situação financeira, da sua situação social, cultural, não importa. Todos temos esses gatilhos e temos que entender o porquê, tá bom? Então, desejo que todos tenham aí uma ótima semana. Estou procurando buscar assuntos nesses temas, que é um tema que eu gosto de falar, gosto de pesquisar, gosto de ler. Então, eu gosto de ler tecnicamente falando, né? Matérias, vou começar a fazer mais vídeos assim, além de blogs, como eu faço. E também quero entender a opinião de vocês. E dando a minha opinião, que é assim que a gente vai se ajudando. Se a gente formar essa corrente, tenho certeza que vamos ajudar muitas pessoas com esses vídeos. Se eu souber que uma pessoa foi ajudada, eu já vou ficar muito feliz agora nesse começo de canal que eu tô. Mas eu ajudo uma através desse vídeo, aí essa uma ajuda a outra, essa outra ajuda a outra e assim vai. Isso é importante. Foi o exemplo que Jesus nos deu, né? Amarmos nosso semelhante como a nós mesmos e amar a Deus sobre todas as coisas e honrar pai e mãe. Então, pessoal, até o próximo vídeo. Me deem mais sugestões de vídeos se estão gostando. Curtam e compartilhem, tá bom? Um abraço a todos, uma ótima semana e que Deus abençoe.